Atenção, uma notícia importante, muito importante. O Sebrae firmou uma parceria com o governo federal e também com o Banco do Brasil para reduzir a burocracia e orientar o acesso ao crédito para empresários de pequenos negócios. E é um dinheiro alto, né? A verba é de 1 bilhão e 200 milhões do Fundo de Assistência ao Trabalhador, que será disponibilizado, os senhores têm uma ideia, para 40 mil empresas num período de 2 anos. E em razão disso, nós convidamos para vir aqui o homem que mais tem lutado por essa questão de defesa do micro e pequeno empresário no Brasil, que é o presidente do Sebrae, presidente Afif Domingues. Bom dia, presidente. Bom dia, é um grande prazer, José Val, estar aqui. Sintetizei a coisa? Sim. Como é que vai se processar isso? É o senhor Guilherme Afif Domingos. Bom, são 2 grandes linhas de ação. Sim. A primeira, a da desburocratização, José Val, que tem sido aí uma meta nossa muito firmemente buscada, né? Que é o caso de investir na Receita Federal 200 milhões de reais no desenvolvimento de 10 sistemas que visam reduzir as obrigações acessórias de quem paga imposto. Porque uma coisa é o imposto, a outra coisa é a obrigação acessória, que é uma loucura. Cada um faz a sua exigência em cada momento diferente, em cada balcão diferente. E este é um dos grandes fatores que coloca o Brasil numa posição muito ruim no Doing Business do Banco Mundial, que não é só o problema de abertura e fechamento, mas é a administração tributária que é caótica. Então nós do Sebrae resolvemos investir, porque normalmente a Receita, que é uma estrutura competente hoje em termos de desenvolvimento de sistema, mas eles dão preferência para desenvolver os sistemas da arrecadação, quando na verdade eles deveriam ter também o foco do lado do contribuinte. Né? Tá? Então nós assumimos o lado do contribuinte. Então vamos investir em conjunto com a Receita. São 10 programas no SERPRO. O primeiro é a Rede Simples, e esta é a grande notícia, que é a consolidação do Cadastro Nacional de Empresas. Em vez de cada estado ter o seu cadastro de empresa, nós vamos ter um cadastro nacional com um número único. Em vez de ter inscrição estadual, inscrição municipal, você tem uma inscrição nacional com os dados compartilhados para estados e municípios. Esse já era um peito do senhor na época da Associação Comercial aqui em São Paulo, né? Sim, nós trabalhamos nestes últimos 4 anos na mudança da legislação, para criar uma base legal para chegarmos agora e até o final deste ano consolidarmos o Cadastro Nacional Único de Empresas. Presidente, mas isso não vai demorar a entrega do dinheiro para os 40 mil empresários? Não, isto é uma vertente do programa, porque o programa é o empreender mais simples, menos burocracia, mais crédito. Do lado de cá eu estou falando do menos burocracia, que é o cadastro único, que é o e-social, que unifica todas as obrigações e unifica o recolhimento. A nota fiscal eletrônica de municípios, porque hoje é uma balbúrdia, cada um tem o seu modelo, nós vamos ter uma nota fiscal única. Queremos fazer o mesmo para os estados no ICMS. Isso é burocracia. Agora, qual é o prazo para essa mudança? Ela são várias etapas de entrega, são 10 programas, e ele termina, o prazo final é de dezembro de 2018, portanto, dentro desta gestão. O outro lado é o crédito. E vocês sabem... E não dependerá de tudo isso? Não. Tá. Aí são 8,2 bilhões, né, para o crédito. 8,2 é o que o Banco do Brasil tem disponível, somando o BNDES. Só que o BNDES é um banco que tem vocação para trabalhar com grande, né? Ele tem uma certa dificuldade de trabalhar com pequeno. Tanto é que o BNDES fixou o seu limite de operação em 300 milhões de faturamento de uma empresa. Isso já foge um pouco do pequeno. Ele trabalha com a empresa de maior porte. Nós estamos focando 1 bilhão e 200 milhões no pequeno mesmo, que representa 80% do universo. Qual a dificuldade desse pequeno?
Primeiro, a burocracia na concessão do crédito, pelas exigências do Banco Central, fazem com que seja muito difícil para a pequena empresa atender aquela burocracia. Segundo ponto, depende de informações que normalmente ela não tem. E o terceiro, a pequena empresa. A pequena empresa, ela não tem essa informação toda que pede, porque é a convenção, tal convenção. E a pequena empresa que o senhor está falando, o que é essa pequena empresa? É o pipoqueiro? Não, aqui o pipoqueiro é o MEI, microempreendedor individual. Isso é microcrédito. Aí vem a micro e pequena. Sei. A micro é aquela que fatura até 360 mil por ano. E a pequena é aquela que fatura até 3 milhões e 600 mil por ano. É isso que define essa diferença. Sim. Essa empresa de pequeno porte, ela não tem acesso ao crédito. Ela usa hoje, imagine, o crédito... O dinheiro da mãe, do pai, do amigo. Não, e usa na emergência o cheque especial. Usa na emergência o rotativo do cartão de crédito, que é a maior taxa de agiotagem do mundo. Né? E o crédito não chega, 83% delas não pega dinheiro. Porque quem pegar nesse custo quebra. E outra coisa, o gerente do banco desaprendeu a emprestar dinheiro. Ele é muito bom de captação. Né? Mas na hora de emprestar... Ele quer o dinheiro regozado, né? Quem vai dar... Banco, em vez de dar, ele quer. Parece que o dinheiro é dele. Quem vai dar é o computador. Né? Então ele insere no computador, é o credit score e lê garantia. Então só se dá prata quem tem ouro, ou seja... Agora, Fifi, tem um problema das empresas endividadas que estão com muito mais dificuldade de acesso agora aos recursos, exatamente entra também essa questão da garantia, que eu acho que é o problema mais grave, mais urgente que nós temos hoje, não é? Então qual é a novidade deste programa? A novidade é que o Sebrae entra definitivamente no conceito do crédito orientado. Essa pequena empresa, ela precisa ser orientada para poder pegar este crédito. E quem vai orientar são agentes que têm larga experiência na concessão de crédito. Do próprio Sebrae ou do Banco do Brasil? Nós vamos buscar a turma que hoje está arquivada, porque você tem conhecimento arquivado na história, da turma do gerente que da época que emprestava dinheiro, olho no olho, fio do bigode, ele conhecia a comunidade. Hoje esse pessoal está aí, é conhecimento acumulado, nós vamos resgatar esse pessoal para trazê-los ao projeto para acompanhar a pequena empresa. Mas para trabalhar no Sebrae? Eles serão consultores contratados terceirizados, certo? Então, esses consultores contratados terceirizados, eles fazem um acompanhamento e se o projeto for bom, ele dá o ok e o Sebrae vai dar aval. Nós temos um fundo de aval que assume o risco do crédito da pequena empresa, que é um dos grandes problemas da pequena empresa acessar crédito. E esse crédito é muito pulverizado. É um crédito que, de valor médio, para vocês terem uma ideia, de 50 a 80 mil reais. Num Brasil que só fala de bilhões e trilhões, fala, mas é só 50 mil reais, mas vai tentar tomar um empréstimo de 50 mil reais para ver o que é bom para tosse. Então, esse processo que o Sebrae entra agora é um processo novo, portanto, são passos, nós vamos contratar 500 agentes de orientação em todo o Brasil. E nós vamos cumprir essa meta do 1 bilhão 200 milhões para atingir entre 40 a 50 mil empresas na primeira etapa. Cumprindo essa primeira etapa, nós vamos continuar acelerando, porque eu acho que esse é o caminho da concessão. Já houve alguma atuação semelhante do poder público no Brasil, nesse sentido? No passado. No passado. O que era o Sebrae com C? Era o Centro Brasileiro de Assistência Gerencial. Isso é do nosso tempo, viu, José Paulo? O Sebrae com C era do Ministério do Planejamento e acompanhava o crédito nos bancos de desenvolvimento, porque você tinha uma rede estadual de bancos de desenvolvimento. Tinha o Badesp aqui em São Paulo, do qual fui presidente, inclusive. Então você tinha um processo de acompanhamento, que era o crédito orientado. Depois isso acabou. Nos últimos 20, 30 anos não se falou mais nisso e nós estamos recuperando esse caminho, que é o melhor caminho. Presidente Afife, nós vamos fazer um intervalo comercial, porque precisamos faturar, né?
Porque nós não somos pequena empresa, nós somos uma grande empresa, ainda bem. Nosso negócio é com o BNDES. E nós voltamos dentro de instantes, seguindo na entrevista com o senhor aqui, ok, presidente? Muito prazer. Conosco aqui nesta sexta-feira o senhor Guilherme Afife Domingues, presidente do SEBRAE, numa matéria de grande importância para a economia brasileira, a liberação de uma verba de 1 bilhão e 200 milhões para a pequena e média empresa brasileira, um universo de 40 a 50 mil empresas. Em razão disso, eu passo a palavra a Denise Campos de Toledo. Vamos falar da redução da burocracia para esse acesso de recursos. Doutora Afife, eu queria saber a questão de custo e que tipo de empresa que pode ter acesso a essa linha, que vai ser acertada com o Banco do Brasil também, porque essa é uma grande preocupação. E também tem uma outra questão em relação à renegociação de dívidas, que é um outro problema, inclusive para as empresas que estão enquadradas no Simples, né? Sim, olha, o custo, vamos direto ao custo, é para capital de giro, e o juro é um juro de 19,4% ao ano, o que dá 1,56 mais ou menos ao mês. Não é nenhuma maravilha, mas perto do que é praticado em termos de taxa de juros, é uma taxa de juros bem razoável para o momento. Bem abaixo da média do mercado. Segundo o prazo, ele tem 1 ano de carência e terá até 48 meses para poder pagar. Portanto, ele é bem diluído em matéria de custos. Agora, quanto à renegociação... Não, ainda em relação ao acesso, é procurar o Banco do Brasil? Procura o Banco do Brasil ou o SEBRAE. Porque se for no Banco do Brasil, ele vai mandar para o SEBRAE para fazer o projeto. É uma inscrição. Aqueles consultores que o senhor falou. Tem que apresentar um projeto para... Como é que é? É o diagnóstico da empresa. Porque às vezes a empresa fala, preciso de dinheiro. Você faz um diagnóstico e fala, você não precisa de dinheiro. Se você pegar dinheiro, você vai quebrar. É melhor você ter uma mudança na tua gestão, porque você tem problema. Então, esta orientação para o pequeno é fundamental. De qualquer ramo de atividade? Qualquer ramo de atividade. Comércio, serviço e indústria. Logicamente, é comércio e serviço que será a grande maioria. Certo. A indústria é menos. Certo. Presidente, ontem o presidente Michel Temer falou que o Brasil começa a sair da recessão e aí o próximo passo é o crescimento e depois o pleno emprego. A gente está falando aqui sobre reforma tributária e o primeiro passo seria a simplificação. O senhor acha que isso é mais fácil simplificar do que mandar uma reforma tributária para o Congresso e começar uma grande discussão e, enfim, pode ficar parada lá no Congresso? Olha, o presidente Temer, inclusive, ele esteve no SEBRAE, no lançamento desse projeto, e lá ele falou da simplificação do sistema tributário. E nós estamos trabalhando exatamente sobre isso. A reforma tributária, ela tem que ser discutida, mas ela envolve conflitos, que é o problema da divisão de recursos entre União, Estados, municípios. Então, esta repartição da renda é o que trava todo o processo de reforma tributária. E se esquece de olhar que você tem um imenso campo na simplificação de processos. Nós temos uma legislação medieval. O ICMS é um manicômio tributário. A empresa que entra nisso são 27 estados com 27 regras que criaram fronteiras. Você vai vender de um estado para outro, tem que pagar o imposto na fronteira antes de passar para outro estado, e esse é o imposto de circulação. Não circula coisa nenhuma, porque nós estamos aí em épocas, como eu digo, de um sistema muito antigo, inclusive de cobrança física. Hoje você tem um mundo digital que, através de uma nota fiscal eletrônica que você emite, todos os dados ali, mesmo os dados complicados, estão ali inseridos, que vão permitir compensações. Você paga num guichê só e o sistema redistribui. Como é o Simples? O Simples são 8 tributos federais, estaduais e municipais que o cidadão paga numa guia só. Vai para uma central e é imediatamente distribuído, não é? Por que isto não acontece? Porque há uma briga das corporações fiscais. Cada um quer ser dono da sua burocracia. E também uma guerra fiscal entre os estados, né? A guerra fiscal, ela existe, mas ela pode ser minimizada com o processo digital.
porque mesmo os dados de cobrança, em vez de eu cobrar na fronteira, eu já posso fazer o pagamento numa guia só e imediatamente já está redistribuído para o outro Tipo de estado. compensação bancária, né? Mas eles têm medo de perder receita, né? Quando vê, por exemplo, uma unificação, tem medo de uma perder resistência. emprego. A burocracia fiscal dos estados, se na hora que você tem um sistema simplificado, diminui muito o custo de arrecadação, diminui o custo da administração tributária. Então, há nas corporações uma defesa intransigente da sua lei, da sua regra, porque quanto mais burocracia, mais gente trabalhando para carimbar papel. Isto no Brasil é uma praga. Mas tem um diferencial de alíquotas mesmo, que tem essa briga toda dos estados. Antes de chegar nela, o sistema já faz a compensação mesmo do diferencial de alíquota. Ou seja, eu estou comprando num lugar, eu pago numa guia só, num sistema só. Mesmo que tenha uma alíquota diferente. Claro. Ou você pode fazer tudo o que você quiser dentro de um sistema que ele já lê a compensação. Portanto, nós estamos dando um passo importante aqui no Empreender Mais Simples na nota fiscal de serviço, que também tem outro problema, porque hoje tem uma briga dos municípios. Por exemplo, leasing. As empresas de leasing estão todas localizadas aqui em Barueri, porque lá tem um imposto mais baixo. Só que ele está operando no Brasil inteiro. Aí o município lá de Quixeramobim, ele fala, pô, mas fizeram uma operação de leasing no meu município, eu quero receber. Aí eles queriam que a empresa de leasing tivesse que recolher o imposto lá no município. Ora, por que você não pode recolher aonde você está e credita ao município? Isso se faz através de um sistema de nota fiscal, que é o que nós estamos investindo neste projeto. E isso se implanta quando, presidente Afif? Olha, nós temos o prazo até dezembro de 2018, com entregas parciais. São 10 programas, né? Um deles, por exemplo, compensação tributária no Simples. Uma empresa que recolheu indevidamente no Simples, para ela poder reaver, demora um ano. Um ano. E aqui nós vamos fazer o sistema imediato. Então, essas entregas vão sendo feitas no decurso e o prazo fatal dos sistemas estarem prontos é dezembro de 2018. Agora também tem o processo de renegociação de quem atrasou o pagamento do Simples. Sim. A Receita Federal notificou quase 600 mil empresas em setembro que, se não quitassem seus débitos com o Simples, e as empresas ficaram devendo mesmo, porque apertou o caixa, então o imposto deixa para pagar por último. Elas seriam eliminadas do Simples. Ora, se no Simples já está complicado, fora do Simples... Mata a empresa. Mata a empresa. Então, nós conseguimos aprovar a lei permitindo um refinanciamento especial de até 120 meses de renegociação de débitos das empresas do Simples. E o prazo fatal dessa renegociação é 31 de janeiro. Nós colocamos no ar uma campanha Mutirão da Renegociação. E fizemos aí uma grande campanha pelo Brasil. A última informação que eu tenho de ontem é que das 580 mil empresas, 360 mil já renegociaram. Também para procurar o Sebrae. O Sebrae e o contador. Né? Porque o contador ele tem todo o débito da empresa e ele já sabe como fazer, é só entrar no site da Receita, pedir o refinanciamento. Então nós esperamos até 31 de janeiro pelo menos atingir 80%, recuperar essas empresas. Porque se ela está devendo imposto, se fecham todas as outras portas para ela. Então a primeira coisa é renegociar imposto. Vai ter uma divulgação disso por meio de propaganda, alguma coisa do governo? Está no ar, propaganda, inclusive aqui pela Jovem Pan, que é o Mutirão da Renegociação. Mutirão da Renegociação. E ele vai até 31 de janeiro. Aliás, investimos muito em rádio, viu, José? Opa. Porque o rádio para nós é o melhor veículo. Não pode esquecer o rádio, não de tem jeito nenhum. Porque até agora quem estava acreditando em rádio era político e pastor. A agência de publicidade é pouco.
É verdade. E estão crescendo, né? É. As igrejas crescendo Pelo rádio. Não, eu não tenho, eu sempre fui fã do rádio, mas é importante. Eu estou aqui nos microfones da Jovem Pan, porque um programa como esse, né, ele abrange um grande universo do nosso público. Né? Presidente Afif, muito obrigado pela sua presença aqui na Jovem Pan, com esclarecimentos importantes para esse universo de 40, 50 mil pequenas empresas brasileiras. Se me permite só uma observação, nós fizemos uma renegociação dos impostos, mas estimulamos os pequenos empresários a buscarem os bancos para renegociar, porque os bancos também não estão interessados em ter um monte de inadimplentes lá. Eles querem limpar a carteira, eles estão mais sensíveis. Segundo, com a queda da taxa de juros, renegociar também, trocar essa linha de crédito. E o terceiro, locadores. O cara está devendo aluguel, é melhor renegociar o aluguel do que ficar com o imóvel vazio. Portanto, há um grande estímulo para um processo de renegociação para que essas empresas possam ficar vivas para absorver estes ares de mudança que nós teremos agora de volta de crescimento. E parece que está nascendo, né? Sim, há uma perspectiva que começa a reverter a tendência no segundo semestre para um 2018 melhor, se Deus quiser. Muito bem. Um ponto final. O empresário que quiser saber mais de detalhes, além da publicidade do rádio, qual é que é o site do Sebrae? Tem o www.sebrae.com.br e tem o 0800, que é o 0800 570 0800. Ali ele vai receber todas as instruções. Agora, sobre o crédito, é a partir de março. Ok. Presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, obrigado, afinal, pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado.